Ana Paula Vitorino e Guilherme de Oliveira Martins são convidados deste Closing Bell. Boa noite, obrigado por estarem aqui. Guilherme, deixe-me começar por si. Já na semana passada falámos daquilo que poderiam ser as previsões, do impacto destas alterações na taxa social única. Ao longo da semana tivemos mais algumas estimativas, um estudo da Universidade do Minho, hoje esta posição do Conselho Económico e Social, também esta análise do BNP Paribas. O Governo está, de facto, a trabalhar com cenários demasiado otimistas quando apresenta as projeções que apresenta. Sim, está de facto a trabalhar em cenários demasiado otimistas. Há aqui uma assunção, quando nós falamos nesta chamada desvalorização fiscal, que tem um efeito também, eu chamaria não só desvalorização fiscal, mas um reset salarial, porque é isso que significa. Basicamente, há uma descida de um salário que corresponde a um imposto sobre o rendimento. Pronto, isso é uma discussão de natureza, mas interessa perceber que de facto, mesmo olhando para estudos nos últimos 10 anos sobre esta dita desvalorização fiscal, estes estudos agem num pressuposto que ao mesmo tempo que se deixa a TSU, falando no caso da descida para as empresas, há um efeito de compensação por via de uma subida da tributação do consumo, que é o que não acontece, o que de facto... E que era o que estava em cima da mesa inicialmente quando se falou desse processo em Portugal. Exatamente, a descida de 1% do IVA, não é? Basicamente. Só que como o IVA está tão alto, não é? Já está a taxa dos 23%, e já com os efeitos que conhecemos, mesmo com a experiência do IVA, da restauração, da subida dos 13% para os 23%, evidentemente que o Governo provavelmente agiu com base num engano. Ou seja, assumiu que o IVA já estava tão elevado que provavelmente a descida para as empresas da TSU teria esse efeito de compensação. Chegando à conclusão, em pouco tempo que não, provavelmente tentou criar uma tributação, um aumento da tributação não do consumo, mas sobre o rendimento, aumentando então a taxa em 7% da TSU. Mas interessa perceber que, enfim, com estes avanços e recuos e com a ideia da modelação da TSU, eu consigo antever que pelo menos a subida para os trabalhadores nós não vamos ter. Portanto, é isso que eu consigo perceber. Hoje também se fala na possibilidade de cortar meio salário para todos, num corte de meio salário para todos os funcionários públicos e privados, não é? E eu diria que esta medida é uma medida, enfim, suficientemente violenta nos tempos que correm. Eu até diria o seguinte, e os ventos, por exemplo, quando nós olhamos para o Conselho de Ministros de hoje, quando se avança quando se anuncia o aumento da tributação das mais-valias e dos dividendos, uma taxa que já subiu o ano passado de 21,5% para 25% e agora aumenta de 25% para 26,5%, eu estou a referir-me à tributação das mais-valias, tributação dos dividendos e juros, portanto, os ditos rendimentos de capitais com as mais-valias, acumulado com este aumento da tributação sobre o património para imóveis de valor superior a 1 milhão de euros, enfim, que cá para nós é simbólico, eu posso explicar porquê, mas... Não é difícil de perceber. Não é difícil de perceber. Provavelmente este anúncio já permite, de facto, antever que há uma tentativa de procura de meios alternativos de financiamento. Não obstante estas medidas já terem sido anunciadas com este pacote. E pegando nessa questão das alternativas, Ana Paula, podemos chegar ao ponto em que os portugueses até vão ficar satisfeitos por perder meio subsídio, imaginemos, se for essa a solução, por ser um mal menor com esta alteração à TSU? Eu julgo que dificilmente neste momento os portugueses poderão ficar satisfeitos, seja com aquilo que for, que seja um alívio, porque chegou-se a um ponto quase a ruptura e a manifestação de dia 15 é muito, muito expressiva relativamente a essa matéria, porque não estavam lá profissionais das manifestações, que são, enfim, que podemos dizer com uma organização mais ar de graça que não são aqueles que fazem parte de todas as manifestações, são famílias inteiras, são pessoas que nunca participaram, são pessoas até um pouco apolíticas e até pouco conotadas com partidos, independentemente também, naturalmente, lá estarem todos os outros. E, portanto, dificilmente conseguiremos encontrar alguma espécie de satisfação em qualquer medida. Nunca será encarado como um mal menor. Bom, primeiro não tenho tanta certeza que o Governo desista
da subida da TSU. Não pode recuar totalmente. Relativamente, portanto, dos 7%. Pode não ser 7%, aliás, já vieram dizer que estavam a fazer alguns estudos para tentar que, enfim, para as remunerações mais baixas que não fosse aplicado esse aumento e que, portanto, de alguma forma aliviaria quem está em maiores dificuldades. Só que o problema é que, por um lado, o conceito de quem está em mais dificuldades também já é um conceito muito restrito. Considerarmos que só estão em dificuldades pessoas que têm uma remuneração inferior a 600 ou 650 euros, julgo que é muito restritivo porque, enfim, sejam 700, sejam 800, sejam 1000 euros, neste momento as pessoas já estão a viver sérias dificuldades. E porque depois existe aqui o efeito cruzado, com um efeito cruzado para todo o resto da população também, com a questão da alteração dos escalões do IRS, que a medida sobre a TSU foi tão chocante e de tanta selvageria social e diria também fiscal, que quase todos nos esquecemos de comentar também essa medida. Ora, essa medida também vai agravar bastante e também as tais pessoas que não são aqueles que têm estão no escalão máximo, porque até ver não é alterado, pelo menos foi o que foi dito. Sim. Agora, afetará acima de tudo a classe média, mas estamos a falar de uma classe média com rendimentos muito baixos. Eu achei muito interessante a expressão que o Guilherme utilizou do reset salarial. Eu acho que mais do que um reset salarial se está a fazer um reset social e económico. De facto, é isso que acontece, porque é transformar a classe média numa classe pobre, e sendo que as classes altas também já não são assim tão altas porque a atividade económica também está em forte quebra, portanto estaremos a falar numa faixa residual da população que não é afetada. Ou seja, com este reset, porque é o aumento do IVA, e não é só o aumento do IVA para os 23%, é também a alteração dos escalões. A alteração dos escalões e das taxas reduzidas, portanto, que atualmente é residual. Que atualmente tem o efeito completamente. Exatamente. Portanto, ou seja, isso é uma penalização forte sobre o consumo, sobre a economia, mas também sobre o consumo, portanto, sobre as famílias. A questão dos cortes que têm existido, a questão do IRS e a somar isso a questão da TSU. Portanto, mesmo que neste momento essa medida da TSU fosse completamente anulada, resta todas as outras que, aliás, inclusive sobre os capitais, e também não se pode aumentar indefinidamente, porque também sob o risco de quem pode e quem pudesse ser mais afetado sobre essa medida. Eu acho que pior é tão mau a imigração dos nossos trabalhadores, como também será a migração dos nossos investidores e dos nossos empresários. Portanto, ou seja, todos estão a ser penalizados e de maneira tal que qualquer alívio não será encarado com um sorriso nos lábios, porque dificilmente as pessoas que estão com tantas dificuldades terão sorrisos nos lábios relativamente a isso. Agora, se me diz assim, bom, mas independentemente disso, com certeza que será bem recebido pela sociedade portuguesa se houver algum bom senso e algum retomar de alguma análise um bocadinho menos... Mas por bom senso, o que é que define como bom senso nesta altura? Porque mesmo que o Governo recue totalmente nesta medida, terá sempre de encontrar uma medida que vá compensar estes valores. Repare uma coisa, é assim, primeiro julgo que, enfim, há informações contraditórias, como até já falámos disso, mas de qualquer forma existe aqui alguma latitude para haver aplicação das medidas. O que me está a dizer é que é obrigatório baixar a TSU para os empresários? Não, claro que não é obrigatório. Portanto, a compensação de não baixar a TSU para os empresários é, em primeira análise, não aumentar a TSU para os trabalhadores. Ou seja, não, mas o que o Executivo precisa de encontrar é a receita para compensar os subsídios que terão de ser novamente pagos depois da decisão do Tribunal Constitucional. Essa receita o Executivo terá de encontrar. Mas isso não tem a ver com a medida da TSU, porque a medida da TSU é indiferente do ponto de vista orçamental.
Ou seja, aparentemente... Não é completamente não é completamente, mas uma coisa é haver algum excedente. Agora, a grande maioria desse aumento da TSU para os trabalhadores, cerca de 2,3 mil milhões, salvo erro, contra o total de 2,8 mil milhões, portanto, a grande maioria dessa receita fiscal seria para compensar a descida das empresas. E há aqui também uma questão importante técnica do ponto de vista da TSU, é que a taxa social única está consignada ao regime de segurança social, portanto está consignada ao pagamento de pensões. Claro. O que é que evita, basicamente, o aumento da TSU? Evita que o orçamento do Estado faça transferências para o orçamento da segurança social para, no fundo, para... Porque essa receita vem via trabalhadores. Vem via trabalhadores. Que é muito oportuno esta chamada atenção, porque isso, inclusive, tinha um efeito na descida da despesa, porque ao evitar uma transferência... Evita-se a transferência, é uma questão indireta. É uma questão indireta, mas é também uma questão de maquiagem, quer dizer, é também uma questão de maquiar aqui uma descida na despesa, que na realidade não seria uma descida da despesa, era uma reafetação. Era uma transferência. Era uma transferência. Agora, o que me parece é que o enquadramento político de todas estas matérias ainda está um pouco só que uma bola de cristal é que nós neste momento, para a semana com certeza teremos muito mais matéria para analisar, mas só que uma bola de cristal neste momento, e estamos todos na expectativa daquilo que vai acontecer amanhã no Conselho de Estado, é que nós poderemos com a certeza absoluta dizermos enfim, o que é que será mais provável que vá acontecer em matéria fiscal. Mas eu diria o seguinte, eu acrescentaria, há aqui duas situações diferentes. Há aqui um problema de curto prazo e um problema de longo prazo. É que no curto prazo há um problema de financiamento do orçamento. Portanto, há uma tentativa de resolução de um desfazamento de receitas e despesas do orçamento deste ano e provavelmente do ano seguinte. E há aqui uma questão de longo prazo, que é a questão do tempo e do ajustamento associado a este programa de ajuda financeira, não é? E, portanto, o que é que interessa perceber? É que o Governo tem que se preocupar com estas duas vertentes. E está demasiado preocupado com a vertente de curto prazo e não olha para o longo. Por isso é que eu volto a dizer, nas negociações com a Troika, o Governo devia ter feito mais força no ajustamento, nestas medidas de ajustamento, alargando o prazo de pagamento do compromisso e alargando os valores do déficit, o que não o fez. E não o fez porque está muito preocupado em resolver muito rapidamente um problema que não vai conseguir resolver até ao final do ano. Não vai conseguir resolver. A economia, o Estado tem que ter impostos e a única forma de arrecadar impostos é ir buscar aos contribuintes. Os contribuintes não têm rendimento, nem consumo, nem património suficiente até ao final do ano para conseguir satisfazer de forma acelerada estes compromissos. Portanto, é isso que se passa. Ou seja, há aqui uma confusão entre o longo e o curto prazo que afinal se resume a este tempo de ajustamento. E há aqui uma outra questão também a propósito... Eu julgo que não há confusão, mas sim, não... não é uma questão de haver confusão. Evidentemente que há um utilitarismo, há uma estratégia de curto prazo. É isso mesmo. Há uma estratégia. Eu acho que o objetivo é exatamente esse, é o tal reset. Eu acho essa expressão fantástica. É o reset da nossa economia, quer dizer, é reduzir as cinzas e sobre as cinzas renascer uma coisa muito, muito bem feita, porque seguirá plenamente os modelos do Ministro Gaspar. E como já disse... É a maneira que o Governo vê para devolver a competitividade. Claro, mas isto é porque isto é evidente, porque vamos lá ver. Há alguns comentadores que que não é o caso aqui, que só muito recentemente é que começaram de facto a ver quais são os resultados da política que está a ser seguida. Mas muitos de nós já há um ano que andamos a dizer as mesmas coisas. Quer dizer, esta política, aquilo que vai acontecer é que é tão penalizadora para a economia, estas medidas são tão penalizadoras para a economia, que é impossível cumprir qualquer espécie de compromisso que esteja estabelecido no memorando com a Troika. Portanto, a única alternativa, de facto, não era nós queremos mais dinheiro, é mais prazo para que efetivamente se consiga começar a fazer o transvase
é precisamente entre aquilo que são as medidas de consolidação orçamental para aquilo que são as medidas de crescimento económico. Só subindo o nosso PIB é que as percentagens que nós temos que atingir poderão ser atingidas. Sem crescimento, a dívida terá tendência para ser sempre E com esta tentativa de resolução do problema muito rapidamente, agrava um outro. E não é o desemprego, é o problema da repartição de custos. Isso é que não é discutido. É que, na realidade, o Estado e a economia fica mais desigualitário. Com estas medidas de tentar procurar nos contribuintes, na classe média, nos contribuintes ditos milionários, aqueles que têm um salário anual superior a 150 mil euros, etc., aumenta a desigualdade. Isto porquê? Porque há alguns que não têm forma de escapar não têm forma de escapar a estes. Na realidade, há rendimentos que são mais e menos voláteis. O contribuinte tem mais mobilidade, não paga. E o contribuinte tem menos mobilidade, está sempre apanhado na terra. Nós normalmente temos associados aos escalões mais baixos de rendimento os trabalhadores por conta de outrem. Trabalhadores integrados numa estrutura em que não têm a mínima hipótese de controlar... Retenções na fonte? É através de retenções na fonte. Agora, quando nós começamos a falar de rendimentos mais altos, estamos a falar de outro tipo. Estamos a falar de empresários, estamos a falar de profissões liberais, estamos a falar de classes sociais e profissionais que têm uma mobilidade... Conseguem fazer um planeamento fiscal diferente. Quanto mais não seja, conseguem transferir as suas residências fiscais das suas empresas para outro sítio qualquer. Se bem que neste pacote de medidas de hoje aparece também a transferência para o offshore, o agravamento das taxas. Mas eu concordo muito com esta perspectiva que o Guilherme estava a dizer, porque ainda por cima juntamos a isto a tal que vai acontecer, a tal tentativa de emagrecimento do Estado. Bom, agora, nós podemos fazer aqui um exercício e pensar o que é o Estado, o que é hoje o Estado. O Estado hoje são as forças de segurança, é a justiça, é a saúde, é o ensino e a segurança social. Bom, se nós cortarmos nisto, quer dizer que menor acesso à saúde, menor acesso à educação, enfim, nem me ocorre a questão das forças de segurança e da justiça, nem me ocorre, e dificuldades na segurança social, portanto, no apoio social. Mas onde é que isso nos deixa para quem reclama que se deve cortar na despesa? Mas vamos lá ver, é que isso vai bater num país do terceiro mundo, porque, como se dizia a semana passada, este governo tem uma atuação marcadamente ideológica, em que há aqui um fenómeno curioso. Bom, este governo vive acima das suas possibilidades porque tem uma educação do primeiro mundo. Então, se calhar, temos de ter do terceiro. Vive acima das suas possibilidades porque tem serviços de saúde, de educação, de justiça de primeiro mundo. Tem que se passar tudo para o terceiro mundo. Ou seja, há que ter o discurso, porque haverá muitas gorduras para cortar. Agora, o discurso é no sentido de terceirização destes direitos fundamentais. Porque quando nós tivermos uma saúde pública e um ensino público com custos muito baixos, estamos no terceiro mundo. E, portanto, quererá dizer que estamos a acentuar aquelas desigualdades sociais que o Guilherme estava a referir, não só porque estamos a diminuir a capacidade financeira das pessoas e, portanto, consequentemente, o acesso àquilo que não sejam serviços públicos, seja da saúde, seja da educação. É que nós não podemos ter memória curta, e muito menos os políticos podem ter memória curta. E nós sabemos que existem, e eu sou pena de dizer agora que eu tenho um discurso de alguma extrema-esquerda, que não tem problemas nenhum, até porque nunca fui da extrema-esquerda, portanto não tenho problemas nenhum em assumir isso. Mas nós temos memória curta e sabemos bem que o acesso, que a democratização da saúde e a democratização do ensino foram os maiores passos que foram conquistas do 25 de Abril, porque não era assim. As pessoas não tinham reforma antes do 25 de Abril. As pessoas não tinham... Só que com determinado tipo de doenças só conseguia sobreviver quem tinha dinheiro para ir a Londres. Porque não havia o Serviço Nacional de Saúde. Só iam para as universidades os filhos dos pais ricos ou aqueles que, sendo remediados, tinham a sorte de viver em Lisboa, Coimbra ou Porto, os sítios onde existiam universidades.
E nós estamos quase a terminar a nossa conversa, Ana Paula. Deixe-me recuperar umas palavras que... na estratégia de corte do Estado. Portanto, é bom que os portugueses, mesmo aqueles que não estão no setor empresarial, mesmo aqueles que não pertencem a classes económicas mais altas, que digam, mas o peso do Estado, é bom que pensem que o peso do Estado principal estão nos serviços e nas áreas das quais nós não queremos abdicar. E, portanto, as gorduras que têm que ser cortadas, o menino não pode ir com a água do banho. E há pouco falava da bola de cristal, obviamente não sabemos o que é que se vai passar ainda amanhã, na reunião do Conselho de Estado. De qualquer forma, temos reunião, novamente, da Concertação Social na segunda-feira. Esta medida da TSU, tal como está, não vai ficar? Bom, olha, deixe-me só ir um bocadinho antes disso. Há aqui uma coisa que é curiosa, aliás, duas coisas curiosas, mas que jogam no mesmo sentido do raciocínio que vou explicitar. A primeira delas é que é inédito o Sr. Presidente da República dizer que vai convocar o Sr. Ministro das Finanças, que convocou o Sr. Ministro das Finanças. E não é inédito o Ministro das Finanças ir falar com o Presidente da República. Quantas vezes, nem todos os governos, por indicação do Primeiro-Ministro, variedíssimos ministros foram falar com os Presidentes da República todos ao longo dos anos. Frequente. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, enfim... É uma coisa frequente, mas é numa relação institucional perfeitamente transparente entre Presidente da República e Primeiro-Ministro. Não é o caso, não foi o caso. Foi o Sr. Presidente da República que anunciou que ia convocar o Sr. Ministro das Finanças para o Conselho de Estado. De alguma forma, isto reflete, pode não ser uma desautorização, será pelo menos... refletirá uma apreensão relativamente ao sucesso de qualquer conversa que possa ter diretamente com o Primeiro-Ministro e que o Primeiro-Ministro se encarregaria de transmitir, querendo e concordando, ao Ministro das Finanças. Não. Existe uma ingerência direta relativamente a isso, o que quer dizer que isto é eu diria, desculpem a expressão, um puxão de orelhas institucional que se está a fazer ao Primeiro-Ministro. Mas, por outro lado, temos amanhã o Sr. Primeiro-Ministro vai à Assembleia da República de manhã, no seu debate quinzenal, que vai ser retomado depois da interrupção parlamentar. Bom, foi dada a abertura, precisamente porque havia reunião do Conselho de Estado à tarde, e até porque o Sr. Primeiro-Ministro, salvo erro, se irá ausentar do país por causa de sábado, tem compromissos internacionais, foi dada a abertura para que esta reunião passasse, esta ida do Sr. Primeiro-Ministro à Assembleia da República passasse para a próxima semana, que com certeza que iria com mais à vontade. Mas não, essa abertura para que fosse alterada não foi aceita. Ou seja, de manhã o Sr. Primeiro-Ministro irá à Assembleia da República com certeza dizer o que é que se vai passar. Ou seja, dar uma indicação. O que de alguma forma parece aqui uma reação e também alguma, eu diria assim, menos conformação com... uma tentativa de esvaziar este Conselho de Estado? Ou pelo menos de dizer, enfim, não me incomoda. Portanto, ou seja, a Assembleia da República, vamos lá ver, estamos a falar de órgãos de soberania. O Sr. Primeiro-Ministro, com certeza, não vai à Assembleia da República para ver se os senhores deputados estão todos bem. Estão todos bem, com certeza, e mesmo os que não tiverem, não lhe dirá muito respeito, ou saberá de outras maneiras. E, portanto, vai para dar uma estratégia, para prestar contas, para dizer o que é que vai fazer. É das últimas idas antes da apresentação do orçamento e, portanto, é a primeira depois de férias e é, acima de tudo, a primeira depois da grande manifestação que houve por todo Portugal, por todas as ruas de Portugal, e, portanto, terá que ser no sentido de apontar uma resolução para esta crise social que de repente explotou em Portugal. Bom, mas mandaria à prudência para se ver o que é que isto se conjugasse com os resultados, porque o Conselho de Estado também não é nenhuma visita social, não vão todos tomar chá. É uma coisa muito importante. É uma coisa de elevadíssimo nível em Portugal, o Conselho de Estado. Estamos a falar dos senadores, enfim, entre aspas, e ainda por cima com o Ministro das Finanças. Portanto, há aqui alguma... Portanto, o que é que vai acontecer à TSU? Pois não sei. Há aqui uma notícia boa, que é com pouco tempo de atraso, só um ano e pouco de atraso, o Governo criar um Conselho Coordenador da coligação. Há aquele ditado, mais vale tarde que nunca, mas também existe também o bom senso de dizer assim, bom, há coisas que convém que não venham tarde. E deixe-me passar a palavra ao Guilherme só para concluirmos. Já aqui falámos várias vezes desta questão do reset salarial.
2013 é um ano em que os portugueses vão ter, de facto, de aprender a viver de outra forma? Enfim, terão de aprender a viver de outra forma, como é evidente. Nós nunca voltaremos aos anos 90. Isso é certo. Bem, mas interessa perceber o seguinte, interessa perceber que, e olhando um pouco para trás, quando se faz futurismo, o que é que vai acontecer aos nossos netos, aos nossos filhos, aos nossos netos? Há um texto muito interessante, um livro que trata, cujo título é How Much Is Enough, que é quanto é que precisamos para ser necessário, que é uma crítica ao capitalismo. Os autores é precisamente o Robert Cialdelsky e o Edward Cialdelsky, são pai e filho, um historiador económico e filho que é filósofo, e numa forma de crítica ao capitalismo, pegam num texto de Keynes de 1930, e nesse texto de Keynes, em que no fundo ele tenta fazer uma futurologia, o que é que acontecerá no início do século XXI, e Keynes nesse texto diz uma coisa muito interessante, diz que com a Primeira Guerra o PIB cresceu. E que se tivermos mais uma guerra, provavelmente no século XX o PIB crescerá de 4 a 8 vezes. Chegamos ao final do século XX e, de facto, o PIB cresceu 6 vezes. Mas a ideia mais interessante não é essa, é que, ao fazer futurologia, Keynes também diz, e antes de pegar no texto de pai e filho, Cialdelsky, Keynes vem dizer que, como o PIB cresce 6 vezes, nós vamos tender a trabalhar menos. E o ideal será uma semana de 15 horas de trabalho, ou seja, trabalharíamos 5 dias das 9 ao meio-dia. Tudo com esta opção interessante de trabalho versus lazer, ou seja, o resto do dia teríamos para o lazer. O que acontece é precisamente o contrário. É que o capitalismo, por si mesmo, traz dinheiro. E há aqui uma sede de mais dinheiro. E, portanto, há uma crítica muito mordaz ao capitalismo, e que Cialdelsky, pai e filho, pegam neste livro. Aliás, a expressão how much is enough baseia-se também numa expressão norte-americana que é enough is enough. Enough is enough. O que é significar isso? Chega, acabou, não é? No fundo, olhamos para o dinheiro, olhamos para o capitalismo, acabou. E nós temos que nos voltar para uma redução do tempo de trabalho, não olhar apenas para o dinheiro, temos que olhar para outros objetivos, nomeadamente o lazer, e preocupar-nos com as questões que são verdadeiramente humanas. Evidentemente que o livro depois trata do modelo, como é que é possível chegarmos a esse modelo, que Keynes não acertou, com certeza, e as soluções passam por duas vias. Primeiro, termos um Estado que assegura uma despesa mínima que garanta o desenvolvimento humano das pessoas, portanto, no fundo, através de um salário, de um pagamento que seja suficiente para nos deixarmos de preocupar em trabalhar apenas e dedicar-nos ao lazer, e, por outro lado, prevê nesse modelo a subida dos impostos sobre o consumo, mas criar escalões progressivos na tributação do consumo. E essa progressividade, o que é que gera? Gera bens com taxas diferentes, com um espectro de taxas diferentes, para evitar estarmos preocupados em olhar para o vizinho que tem um bem que nós provavelmente conseguimos aceder, mas não conseguimos aceder por via tributária. Ou seja, na realidade, criar patamares sociais em que, para cada um dos indivíduos, seja suficiente uma determinada forma de rendimento, e com essa forma de rendimento optarem entre o trabalho e o lazer. Sim, mas isso é um bocadinho perverso. A forma de lá chegar é um bocadinho perversa. Para nos concentrarmos no essencial. Mas tudo isto, só para explicar o seguinte, isto não é novo. Isto não é absolutamente novo, isto é uma crítica ao capitalismo. E eu mesmo, para pego também no filósofo Agostinho da Silva. O Agostinho da Silva diz a certa altura, também no seu pensamento muito amplo, que a sociedade perfeita é a sociedade que não tem economia nem direito. Ou seja, é aquela sociedade em que nós nem nos preocupamos em nos regular, nem em regular os próprios mercados. E é muito interessante essa ideia. O problema é que estamos muito longe disso e precisamos de regras e precisamos de mercado. Estamos muito longe muito rapidamente. E estão a fazer com que fiquemos ainda mais longe. Porque o nosso objetivo de vida é ter uma sociedade de primeiro mundo.
sem dúvida. E tem que continuar a ser esse o objetivo. E quando queremos cortes de salários, aumentos de cargas fiscais, diminuição do Estado, regras a mais, mas pela negativa. E ficam essas reflexões. E há uma questão que o Guilherme agora disse, não sei se ouviram, é mercado a mais. Porque assim, temos que simultaneamente nos preocupar com o doseamento certo do Estado, mas também simultaneamente com o doseamento certo do mercado. E na próxima semana certamente teremos mais matéria para discutir. Ana Paula Vitorino, Guilherme de Oliveira Martins, obrigado pela presença neste Closing Bell.